Oi, seus fofos, eu sou Nana e bem-vindos a mais um Motoar. Hoje iremos estrear um novo quadro no canal e ainda não decidimos o nome, mas existem várias sugestões. Provavelmente na próxima vez que eu postar esse vídeo, se vocês quiserem também contribuir com sugestão do nome do quadro, pode colocar aí. Pensei em psicologia do anime ou Divã dos animes. Divã dos animes, mas tipo... Ainda tá pra ser decidido. Neste quadro, nós iremos falar sobre alguns personagens em alguns quadros clínicos que eles apresentam. Por exemplo, hoje nós iremos falar sobre... Saitama, que pela internet, né, existem várias especulações. O que nós iremos fazer nesse quadro é analisar o quadro psicológico que ele está inserido e falar o porquê que nós achamos isso, em quais episódios do anime eles apresentam esse quadro. Nós tivemos várias suposições aqui exatamente o Saitama tem. Bom, eu primeiramente pensei em TDAH, motivo por causa disso os quadros de extremo desinteresse nos exercícios escolares. Ele esquecia os exercícios para fazer, então tipo, suas atividades e as outras tarefas e praticamente, aparentemente tinha tudo para ter TDAH. Só que ele não é hiperativo, então eu risquei da lista completamente por causa deste único sintoma que ele não apresentou, que é bem característico, né, de uma pessoa com TDAH ter hiperatividade. Bom, a outra característica que nós pensamos que provavelmente ele tinha, claro, quando eu pensei que provavelmente poderia ser TDAH, eu dei uma pesquisada na internet, muitas coisas que eu achei do Saitama, as pessoas achando que ele tinha este quadro. Então nós olhamos e praticamente pensamos, faz sentido, né? Mas são umas coisas que realmente ele não apresentava para ter. Esse quadro seria depressão. As hipóteses que tínhamos para arriscar ele da lista é o fator dele, ele conseguia fazer tudo, ele tem força para fazer atividade física, coisa que uma pessoa com extrema depressão não tem. Porém, eu não risquei completamente da lista porque, sim, ele tem essa probabilidade de ter depressão por conta do quadro psicológico que a gente chegou nessa conclusão. Ele apresenta vários tipos de... No caso, apesar de não ser a demanda em si dele, ele ainda apresenta algumas características de depressão, por exemplo, como a gente já falou, a letargia dele, em que ele demonstra que não tem muito prazer na vida dele. Ele demonstra um quadro de tristeza bem extenso e bem duradouro, que são, por exemplo, características de depressão. Porém, nós ainda acreditamos que não seja a demanda principal dele, seria só mais um sintoma do que ele ocorre. A gente pesquisando bastante, chegamos na conclusão de que ele tinha transtorno de personalidade esquizoide, que, claro, não é a mesma coisa que esquizofrenia, não é o mesmo transtorno. No caso, os dois não têm nenhuma relação, porque esquizofrenia geralmente costuma ter alguns quadros habitualmente de delírios, tanto auditivos quanto visuais. Esses são os quadros que ele costuma apresentar. Já o esquizoide é diferente porque ele não apresenta os quadros, esses quadros psicóticos que eu citei pra vocês. Entretanto, vamos falar sobre o esquizoide, que é o real motivo deste vídeo. Eu só tava explicando mesmo pra vocês não entrarem. Eu vou citar aqui os sintomas pra vocês e vou falar onde é que eles aparecem durante o anime. No caso, o primeiro tópico aqui sobre o transtorno de esquizoide que nós separamos seria o padrão invasivo e deslocamento das relações sociais. Bom, você vê esses quadros durante o anime quando ele tenta não ter nenhuma relação com os Genos depois que ele conhece os Genos. Ele literalmente tem uma evasão com os Genos e eles
simplesmente só aceita o Genos na casa dele porque ele só pagar as contas. Ele começou a pagar as contas, ele disse que me aceita aqui que eu começo a pagar as contas pra você e por aí vai. Outra também característica que nós observamos no mangá ou no anime, as expressões emocionais restritas que o Saitama apresenta. E, por exemplo, assim, se você parar pra pensar, reparar, na verdade já tem uma marca bem característica do anime, do mangá, a cara de apatia do Saitama, que ele parece nunca ligar pra nada, parece que nunca fica feliz realmente, nunca fica com raiva realmente, e coisas do gênero. Que são, por exemplo, uma característica bem marcante do personagem. No personagem também no transtorno. Tipo, aquela cara de gato... de gatos... Aquela cara de... Como é que você falou de... De extremo não me importa. De extremo não me importa dele. Que realmente, tipo assim, dá inclusive até a maioria dos alívios cômicos do personagem. Ao longo também do mangá, nós observamos, por exemplo, assim, uma falta de desejos do Saitama. Mas aí, no caso, você pode dizer assim, mas ele tem aquele desejo que é recorrente o tempo todo de querer uma luta. Mas é só um desejo que ele apresenta. No caso, tipo, você vê nele que ele não sente muito desejo de lutar. Ele só está ali porque simplesmente ele deseja que o próximo oponente aguente mais que um soco dele. E não é o que acontece. Ele sempre fica frustrado com aquilo e tudo mais. E o único desejo dele é ter uma luta de verdade, não uma luta simplória igual que ele tem. Fora esse desejo, ele já não tem mais nenhum. Por exemplo, ele não tem... Como é que é? Os desejos sexuais, por exemplo, aqui também tá citando aqui como um tópico. Na verdade, é um dos últimos tópicos. Mas já que a gente já tá falando de desejo, vamos falar sobre ele logo. Ele tem um episódio, mas no mangá, lá pra frente, quando ele já tá... Agora, no caso vocês não saibam, eu vou soltar um spoilerzinho bem pequenininho, tipo, bem pequititinho mesmo, que tipo, agora ele tá passando da classe B pra classe A, né? Na verdade, agora no mangá ele já tá na classe A. Quando ele passa da classe B pra classe A, ele tem um confronto com uma garota super bonita que tenta seduzir ele, a princípio, né? Pra que ele faça parte dos planinhos dela, pra que não tome o lugar dela no primeiro lugar da classe B. Ele simplesmente ignora esse charme que ela passa pra ele. Então, tipo, o anime e o mangá não é uma coisa eti. Então, tipo, não dá pra você fazer muita comparação do desejo sexual dele. Mas, pelo menos, esse tipo de coisa que acontece com ele, dá pra você ver muito bem que não é uma coisa que... Eles costumam ter um pouquinho mais de dificuldade em ter uma relação. Mas, tipo, os sentimentos que eles apresentam não são muito, tipo, apresentados. Tanto no rosto, quanto os sentimentos dele mesmo. Eles mesmos percebem que eles não têm sentimentos nenhum. Tipo, eles não são completamente apáticos. Não sei se... O vídeo que eu vi da moça explicando o esquizoide, ele apresenta um filme. E nesse filme tem um romancezinho, tipo, entre um rapaz lá e uma senhorita. E, tipo, dá pra separar que eles costumam ter, sim, algum tipo de sentimento, mas eles não demonstram, não conseguem pôr pra fora aquilo que eles sentem. Sim, é que aquela coisa assim, o transtorno de esquizoide, assim como qualquer outro transtorno da psicologia, qualquer outra demanda da psicologia, você tem graus, por exemplo, de manifestação. Tem pessoas, por exemplo, que podem manifestar graus extremamente avançados em alguns sintomas e outros menos. Em todos os sintomas podem ser muito extremamente avançados, em todos os sintomas podem ser bem contidos, por assim dizer, tipo, bem a menos. No caso, a ausência de amizades e as relações afetivas. E as relações afetivas dele, no caso, a gente já falou acima, né, do caso do Genos. Mais pra frente ele consegue ter mais 2 amiguinhos, né? Além do Sonic, que é o... Como é que é o nome mesmo? A velocidade do som sônica. Eu acho que é supersônico. É supersônica. Mais pra frente ele vai tendo um pouquinho mais de apresentação de... No caso, assim, por exemplo, assim, talvez por conta do transtorno dele, a gente pode observar que, a princípio, ele nunca quer ter um relacionamento com ninguém. Ele não quer se relacionar com ninguém. O Genos, por exemplo, não foi exceção. Ele se percebe no começo, como a Nana comentou, que ele não queria ter a presença do Genos ali. Depois ele foi vendo que tinha vantagens e foi construindo algum tipo de interesse afetivo no Genos e também com outros personagens. Claro, com todos ele literalmente rejeitou, né? Sim, todos eles rejeitam. Tem, como vocês já viram, tem um velhinho, tem
o carinha lá do Dojo, que também entra nessa história, tipo, o Charinko. Charinko, o nome é esse, cara. E, tipo, tem alguns outros personagens também, tem outros mais próximos que enchem o saco da vida dele, entra na casa dele sem ele pedir, por aí vai. Mas isso mais pra frente, isso não tem muito a ver com a história, tipo, praticamente spoiler se eu contar aqui. Mas, tipo, todos ele tenta afastar, mas, tipo, eles dão um jeitinho de chegar. Distanciamento afetivo da família. Esse é um tópico de discussão, por exemplo, no anime, porque assim como o sexual, lá, o interesse amoroso, a gente tem pouca informação, né? Assim, você não tem muita informação no mangá. Você, quando mostra ele criança, lá no capítulo 8,5, que mostra um episódio de quando ele era bem criança mesmo, você vê o episódio em que é apresentado tudo da visão dele. Você não vê a família dele, mostra a casa dele, ele tá lá no quarto dele, deitado e... Você não vê a família, né? Você não vê a família, você não vê o comprometimento da família, tanto ele agora grande, quanto ele pequeno. Tipo, é uma coisa mais que nós dois chegamos à conclusão de que provavelmente ele não tem nenhum tipo de vínculo familiar. Mas pode ser também que o autor realmente não tenha... no caso, por exemplo, assim, o autor, ele pode colocar aquele monte de clichê de anime, né? Por exemplo, tipo, a família tá viajando e fica mandando dinheiro do exterior pra ele sobreviver, esse tipo de coisa. Mas nem tem contato com essa família. Mas, sim, tipo, não tem contato com ninguém. E, tipo, você não tem nenhum tipo de aparecimento dessa família. Pode ser também que o autor realmente não quis botar ele com família, ou por aí vai. Pode ser o autor pode fazer o que ele quiser da vida dele. Então, a história dele e por aí vai. Mas, tipo... Nossa interpretação seria que ele realmente não tem esse apego pela família. E, é claro, se você for dar uma olhada em todos os personagens do anime, cada um tem um quadro psicológico diferente. Então, tipo... Não vou falar nesse episódio do canal, mas, tipo, vocês quiserem que eu esteja apresentando cada um a critério de vocês. Mas, tipo, é algo que você vê muito, tipo, parece até que ele abriu um livro de psicologia e pesquisou cada tipo de patologia e começou a colocar nos personagens. Sim. E, tipo, o Saitama é tão idêntico a esse tipo de transtorno que você, tipo, fica, tipo, será que é verdade? A gente pesquisou várias outras e, tipo, nenhuma bateu. Tirando TDAH e depressão, o resto, tipo... A maioria realmente não entrava muito bem pro Saitama. Só essa que ele tá praticamente estereotipado, realmente. Praticamente todas as características entram. Tipo, tirando as duas aqui que a gente já mencionou, que é a falta de interesse sexual e o negócio dos pais, que a gente também não tem da família dele, que a gente não tem como ter certeza de que realmente é a verdade. A gente... Todo o resto batia muito bem com o Saitama. No caso agora... O próximo seria a outra característica muito do Saitama seria as atividades solitárias dele. Que lembra que, por exemplo, fala até um desses episódios entre capítulos, tem um deles em que ele tenta arranjar um grupo de heróis pra ele participar junto, né? E ele não consegue. Tem um desses episódios meio que ele tenta entrar num grupo, assim, tipo, eles pegam um grupo de herói pra ir atrás de um monstro lá, capturar um monstro lá, e ele literalmente parece que ele não se encaixa dentro do grupo. Primeiro porque o pessoal tem preconceito com ele, achando que ele é extremamente fraco, extremamente burro, por aí vai, aproveitador e por aí vai. Tudo que os outros acham dele, esse grupo também acha. Então ele acaba literalmente vendo que ele não consegue se inserir em grupo nenhum. Claro que atualmente ele tá em grupo, entre aspas, que ele consegue ter uma interação melhor, mas tipo, você não vê ele lutando em grupo, você não vê ele participando de grupos, raramente ele luta com os Genos, junto com os Genos. Tanto que no final do episódio ele chega a falar de uma forma explícita, que trabalho em equipe não é pra ele. Eu acho que até uma das frases, últimas frases desse capítulo é justamente isso. Outra questão também, por exemplo, do Saitama seria a indiferença pra ele sobre críticas e elogio. No caso, você vê o episódio tem o episódio depois do que ele acaba com o meteoro lá, aquele meteoro que ia chegar na Terra e destruir a cidade lá. No caso, todos os cidadãos começam a xingar ele, falar mal dele, por aí vai, até que é até influenciado em cima daqueles
daqueles heróis lá das regatas. No caso, você vê exatamente que ele, tipo, simplesmente tá pouco se importando. Tipo, ele tem um pouquinho de raiva assim, mas tipo, pô, ele não se deixa abater com isso. Que apesar de ser uma coisa boa, você não se deixar abater por esse monte de haters, por assim dizer, no Saitama isso fica uma coisa muito característica, muito contundente. Depois que ele derrota também o Rei do Mar lá, também tem esse episódio que ele acaba tendo novamente um monte de haters falando mal dele. Inclusive, na verdade, no caso, ele tava até sendo elogiado, mas aí por causa que todo mundo tava criticando os outros heróis, ele chegou e falou assim, mas tipo, ainda bem que os heróis lançaram esse monstro pra mim. Se não fosse por eles, eu não teria conseguido derrotar ele. Tipo, apesar de não ser verdade, ele simplesmente não tava ligando pra isso. O que nos leva então ao nosso próximo tópico, que seria a frieza emocional do Saitama. E ele aparentemente não liga pra quase nada. Pouquíssimos são as cenas que ele demonstra algum tipo de sentimento. Ele não liga por matar os vilões, os monstros. É raramente um personagem que ele deixa vivo, tipo, se ele se entrar em batalha com ele e for monstro, for vilão, você praticamente não vê ele vivo, né? E inclusive também em outras situações um pouco mais sutis, por exemplo, assim, quando você percebe que ele tá lendo alguma coisa, um mangá, um livro, alguma coisa assim, você não percebe ele animado por estar com esse mangá, ou jogando jogos. O jogo ele também não demonstra uma emoção muito forte, mesmo que seja um jogo que ele goste. Mesmo que ele esteja perdendo. Mesmo que ele esteja perdendo, não tá nem aí. É assim que termina esse negócio. Quer fazer alguma consideração final? A única consideração que eu iria dizer é que isso aqui é só uma análise amadora, por assim dizer. O padrão de diagnóstico que nós usamos aqui para colocar para o Saitama seria o mesmo usado na academia norte-americana e, por exemplo, na europeia quase que igual. Que no caso americana, eles colocam a lista dos tópicos, que é bem parecido com o que a gente colocou aqui, e observa se tem pelo menos 3 vezes se manifestando recorrente. E da europeia, 4. São 4. E a gente fez a mesma coisa. No caso, o Saitama se dá com todos os quadros. No caso, o último recado que a gente queria dar aqui seria, por exemplo, assim, se você que está vendo esse vídeo, se você sente, se identifica ou conhece alguém que identifica um desses sintomas que nós acabamos de falar sobre isso aqui, por favor, procure uma ajuda profissional ou tenta auxiliar a pessoa para procurar, porque isso não é o tipo de coisa que você deve ficar brincando, achando graça ou ter vergonha. Para vocês que assistiram o vídeo até aqui, obrigada. Espero até o próximo episódio eu conseguir assimilar algum nome para esse quadro. Ele me ajudou a fazer esse quadro inteiro. Tipo, eu queria pedir obrigada a você. Não. E obrigada a você que está assistindo e assistiu até aqui. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal se você ainda não é inscrito, dê um joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou também quiser dar joinha, pode dar joinha, porque joinha é bom, joinha é amigo, joinha é legal, joinha ajuda isso. Joinha ajuda a esse quadro continuar. Claro, se você achou que precisa melhorar alguma coisa no canal, pode estar comentando aqui embaixo, ou mandar um e-mail aqui embaixo, ou mandar até no Facebook, no Twitter, o que você achar legal. Queria dizer alguma coisa? Tudo bem, obrigado por ter me chamado, Nada. Foi bem divertido ter participado. Construir também o quadro foi bem legal, pra ser honesto. E também comentem aqui embaixo um personagem que vocês querem que eu fale sobre. Se vocês não comentarem, eu vou falar qualquer um aqui, tá? E talvez ele também volte. Se vocês gostaram dele, também ele vai estar aqui no próximo vídeo. Bom, então é isso e tchau! Ai, céus, precisava mesmo ter isso, cara. Sim. Isso é muito, cara, isso é muito vergonha alheia, cara. Você sabe que eu vou colocar essa partezinha no final, né?